Abramos a palavra de Deus para a meditação desta noite. Lucas capítulo 15. Eu vou ler esta parábola queridíssima. Não há cristão que não tenha assim um prazer muito grande por esta parábola do filho pródigo. Lucas 15, eu vou ler de 11 a 24. O Senhor Jesus estava falando por parábolas, e aqui no versículo 11, continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Oremos. Senhor Deus, estamos diante da tua santa palavra, e ela é viva e eficaz. E eu te peço, Pai, usa-me pela tua graça para transmitir o que queres que ouçamos. Abençoa-me nesta hora, Pai. Tu sabes que reconheço minha fraqueza, minha fragilidade, minha incompetência, mas eu creio no teu amor por nós, no teu poder, Senhor. E eu te peço que fales a cada um aqui. Fales de maneira especial com aquele ou com aquela que o Senhor trouxe para receber esta palavra. Eu te peço isto em nome de Jesus. Amém. Na Suíça foi encontrado um quadro. Naquele quadro havia a pintura de algo extraído desta parábola. No quadro estava a figura de um homem já idoso, ali debruçado no parapeito daquela varanda de sua casa, e com a mão na testa, olhando. E abaixo daquela pintura estava escrito: o pai à espera do filho pródigo. Então, o pintor inspirou-se nesta parábola. O pai à espera do filho pródigo. Diz aqui que esse pai estava esperando. Ele ficou esperando. Meus prezados irmãos, eu não sei quantas vezes já usei esta passagem. Não sei mesmo.
no meu ministério, quantas vezes já usei e cada vez Deus me mostrando alguma coisa diferente, me fazendo olhar por um prisma diferente. Eu quero compartilhar com os irmãos algo que não é estranho, mas que está bem renovado dentro de mim. O texto diz que aquele pai tinha 2 filhos, que o filho mais moço chegou-se para o pai e fez esse pedido: dá-me a parte dos bens que me cabe. Pediu que houvesse a partilha. E diz o texto, o pai repartiu os haveres. Passados não muitos dias, esse filho, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou tudo. Acabou com tudo. Meus prezados irmãos, aqui diz que ele partiu para uma terra distante. Partiu para uma terra distante. Fisicamente e geograficamente, nós entendemos. Ele sai, não tem a casa, não tem mais o seu corpo, sua pessoa, ele sai. Geograficamente, diz que foi para longe, terra distante. Mas eu creio que antes dele sair, ele já estava numa terra distante. Não fisicamente, não geograficamente, mas ele já estava numa terra distante. Ali dentro da casa do pai, ali com a família, ele já estava numa terra distante. É isto que está me chamando a atenção. Nós podemos não sair fisicamente, podemos não nos ausentarmos, mas no coração, na mente, no espírito, podemos já estar longe, já estar longe. Diz a palavra de Deus que o povo hebreu saiu do Egito sob o comando de Moisés e começou aquela longa viagem que durou 40 anos. E volta e meia havia descontentamento, havia murmuração, havia revolta, rebeldia. E a uma certa altura da viagem, a Bíblia diz que em seus corações voltaram ao Egito. Está vendo? O corpo estava no deserto. Em seus corações eles voltaram ao Egito, lugar de sofrimento. Então, eu estou citando isto para que entendamos o que estamos tentando mostrar nesta noite. E eu vou dar como tema esta pergunta: qual é o nome da sua terra distante? Eu vou citar aqui vários nomes para ajudá-los. Qual é o nome da sua terra distante? Ele partiu para uma terra distante. E eu quero dar aqui alguns nomes de terras distantes, posições na nossa vida, sentimentos, comportamentos, usando aqui de maneira ilustrativa esta saída para a terra distante. E vão pensando aí, eu gostaria que cada um saísse daqui, a minha terra distante é esta, ou aquela, ou estas, porque quem sabe são várias. Meus prezados irmãos, a primeira coisa que chama a minha atenção, e eu posso, usando este tema, né, qual é o nome da sua terra distante, eu posso afirmar que antes da saída daquele filho, ele já estava na terra da insatisfação.
terra da insatisfação. Ele já estava insatisfeito ali na casa do pai. Está certo? É isso que eu estou chamando de terra distante. O corpo estava ali, ele ainda estava participando de muita coisa, mas ele já estava na terra da insatisfação. O moço, ele não estava satisfeito naquele lugar. E eu fiquei pensando, meu pai, quantas vezes o diabo coloca insatisfação no nosso coração. Parece que nada está bom. O apóstolo Paulo, preso, naquela situação de humilhação, ele escrevendo a carta aos Filipenses, ele disse assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ah, meu Deus, eu preciso aprender isso. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos imaginar aí, de maneira hipotética, que nem tudo na casa do pai aqui, onde havia as 3 pessoas, o pai e os 2 irmãos, vamos imaginar, nem tudo estava bem, mas era a casa dele, era o lugar dele. Ele podia não concordar com tudo, mas era a casa dele, e havia condições de ele administrar as coisas. Mas tornou-se um insatisfeito. Eu quero que cada um traga isto para si, senão não tem valor a nossa meditação. Será que eu também estou nesta terra da insatisfação? Nada está bom, eu sou um insaciável. Aquilo que era bom para mim hoje já não me agrada. Aquilo que me fazia feliz, agora já me causa agonia, tristeza. Pare um pouquinho. Não estou dizendo que não deva haver avanço, progresso, não é nada disso. Eu estou dizendo que não deve haver insatisfação no nosso coração. Não é este conformismo barato, mas não deve haver insatisfação. Aquele moço estava insatisfeito. Ele já estava na terra da insatisfação. Também outra coisa, eu posso ver que ele não havia partido para a terra da insatisfação, ainda dentro da sua casa, mas também eu posso dar aqui um outro nome de terra, da falta de amor. Falta de amor. Eu vejo isto, ele não avaliou o sentimento do pai para sair de casa, ele não avaliou o sentimento do irmão para ele sair de casa, ele pensou só em si, num egocentrismo total, pensou só na pessoa dele. Isto é terra distante, chamada falta de amor. Falta de amor. Meus prezados, nunca houve na história da humanidade tanto desamor como na nossa época. E isto entrou na igreja do Senhor, entrou no arraial cristão. Olhe para si, para a sua vida, veja como é que está o seu nível de amor. O Senhor Jesus Cristo resumiu toda a lei, dizendo que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Resumiu tudo. Mas o amor está se esfriando. As pessoas estão perdendo isto para com Deus, para consigo mesmas e para com o seu próximo. Pode notar que não está havendo nem amor próprio. A pessoa não se cuida, vive de qualquer maneira. Isso é falta de amor próprio. Não ama a si, não ama ao próximo, e é claro, porque não ama a Deus, que é a fonte, o alicerce. Então, aquele moço perdeu também. Ele já entrou na terra distante da falta de amor.
Outra coisa que me fez pensar, dou um outro nome para a terra, terra distante, ainda que não tenha saído de casa ainda, mas a terra distante da ausência de diálogo. Ausência de diálogo. Caríssimos, eu vejo isto aqui nas entrelinhas. Diálogo com o pai, diálogo com o irmão. Conversa. Está descontente, está pensando em pegar os bens e sumir, mas converse antes, quem sabe nesse diálogo surgiria mudanças de decisões. Os irmãos podem observar que isso também está desaparecendo. A falta de diálogo, a falta de comunhão. É cada um para si, cada um pensando em si e não se intrometa na minha vida. Falta esta comunicação, este contato, esta conversa, este compartilhar. Está desaparecendo no nosso meio. Cada um está vivendo no seu canto. Aliás, termina o culto e cada um some. E às vezes some até antes de terminar o culto. Não há muito interesse. Não há. Então a pessoa está dentro, mas o coração já foi para a terra distante. No coração já partiu. Esta é uma terra que nós precisamos também considerar. Meus prezados irmãos, eu fico pensando aqui e comecei a dar outros nomes. Nós vimos a insatisfação, vimos a falta de amor, vimos a ausência de diálogo, de comunhão, mas podemos dizer a terra distante da impureza. Da impureza. Eu não acho claramente isto aqui, como outras que eu vou passar a citar de agora para frente. Não me peça para mostrar aqui no texto, não. Essas primeiras eu mostro. Estas iniciais estão aqui. Mas a terra da impureza. Sempre que os irmãos olharem na Bíblia sobre impureza, está de alguma forma relacionada ao sexo pecaminoso. Quando encontrarem impureza, está sempre relacionada a sexo pecaminoso, sexo reprovado pelo Senhor nosso Deus. Veja comigo aí no texto onde eu não cheguei na leitura, o versículo 30, quando o pai foi conversar com aquele filho que não havia saído. Versículo 30, aquele filho disse ao pai: vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Não sei se ele recebeu alguma notícia, se veio alguém lá distante e falou o que é que o irmão estava fazendo, onde ele foi parar. Mas eu pego isto aqui e incluo nesta terra distante, porque ela é muito comum na vida dos homens, das mulheres, dos moços, das moças, dos adolescentes. É muito comum. A terra da impureza, a terra dos relacionamentos físicos impróprios, condenados pelo Senhor nosso Deus. Não sei se a gente poderia dizer que aquele moço, ainda na casa do pai, ele já estava com esses pensamentos. Ele já estava colocando isso em sua mente e já estava pecando mentalmente, ainda que não consumado ainda o pecado físico, a união física, mas já estava cheio de impureza. É o que muitos estão gostando de fazer pela internet. Estão gostando, viu? E se eu estou falando para alguém aqui, por favor, vista a carapuça até o calcanhar. Gostando de ver cenas impróprias, sentindo prazer. E o prazer é tão grande que começa a se relacionar e trair a esposa, trair o marido. Trai primeiro Deus. É o primeiro traído é Deus. Mas estão gostando de fazer isto. Antigamente só se falava em revista Playboy, não era isso? Revista Playboy.
toma cuidado, não passa perto daquela banca não, revista Playboy ali, mas hoje não precisa da Playboy na banca de revista não, hoje é dentro de casa, hoje é na sua sala, é no seu quarto, é lá que está a revista Playboy, ou pior do que ela, porque aí já conduz a pessoa, já às consumações sexuais, pecaminosas, nojentas, sujas, infernais e diabólicas. Terra distante, está com a capa de santidade aqui na igreja, está muito bonitinho, mas não sei como é que está a sua mente, não sei como é que está o seu coração, o seu corpo está aqui, eu não sei onde é que está a sua alma, neste momento, durante este culto, eu não sei, homens e mulheres, estou me referindo a todos, porque isso sai primeiramente de mim, porque eu faço, gosto, preciso, tenho prazer em fazer autoanálise, necessito de autoavaliação. Então eu lanço isso para os irmãos porque eu começo por mim. Estas terras distantes, terra da insatisfação, terra da falta de amor, falta de comunhão, falta de diálogo, terra da impureza, aí nós poderíamos acrescentar, terra da incredulidade. Meus irmãos, nós não cremos em Deus o suficiente, nós não confiamos que Ele está sempre presente. Hoje um irmão com câncer, já com a cirurgia marcada, estava me dizendo, pastor, eu vou passar pela cirurgia dia 12 agora, estou com câncer, estou enfrentando essa situação. Eu falei, olha, é sério o câncer no corpo, é sério o câncer no físico, mas como é que está o seu espírito? Está com câncer também? Eu fui franco para essa, a sua alma está com câncer, porque o do corpo é o mínimo, é o menos grave, a pessoa às vezes está cancerosa no espírito, o corpo está saudável. Eu prometi, eu vou orar por você, mas creia, confie, descanse nesse Deus, porque a falta de confiança é pecado. Se Ele precisa que eu confie nele, e eu estou vacilando, estou me descabelando, então estou demonstrando incredulidade, eu estou na terra distante da incredulidade. Outra terra comum, que a pessoa às vezes tem até luta para não demonstrar, é a terra dos ciúmes, isto corrói, é pior do que câncer, corrói, vai destruindo a vida, cuidado com esta terra. Às vezes você está no seio da sua família, não desiste da família, não sai de sua casa, mas está se acabando de tanto ciúme, é uma desconfiança doentia, pecaminosa, desagradável ao Senhor Deus. Tudo isto, prezados, não são coisas lá distante de nós, não, são coisas que infelizmente estão presentes, terra do ressentimento, quantas vezes ficamos ressentidos, não, eu fico com raiva de mim, quando acontece alguma coisa, alguém me faz alguma coisa, e eu fico ressentido, mas que tolo sou eu, guardar ressentimento, isto não é de Deus, isto não é salutar a minha saúde, a minha vida, isto não é benéfico ao meu dia a dia, não me traz nenhum lucro, nenhuma vantagem. Mas a gente gosta, não gosta de ficar... A gente é muito sensível para o que não deveríamos ser. Nós precisamos ser sensíveis a Deus, à voz dEle, e não aos maus tratos, aos comportamentos, às antipatias. Nós não devemos ser... tão sensíveis a isto, saber passar por cima, administrar estas coisas. Terra do ressentimento, terra da desonestidade, terra da vida desorganizada, terra da ingratidão, terra da ansiedade, terra da impaciência, terra da autocomiseração, terra do orgulho, terra da prepotência. Quantos lugares, meus irmãos? Esse moço aqui, da parábola, ele pega tudo que é seu e parte para uma terra distante.
Agora ele sai fisicamente, porque na verdade, lá dentro da sua casa, ele já não estava presente. O seu coração, o seu espírito já estava longe. Já estava longe. Já tinha do que se arrepender para buscar uma nova experiência. Meus prezados, diante desta meditação, reconheçamos em que terra nós estamos, para onde nós fomos, e viremos as costas para estas terras que só nos trouxeram prejuízos, dissabores, tristezas, lágrimas. Viremos as costas, procuremos voltar para o nosso lugar, voltar para a presença de Deus, purificados pelo sangue de Jesus, lavados. Eu creio que é uma palavra assim, muito oportuna no dia 4 de janeiro, início de um novo ano. Estão desejosos? Tudo que eu prego aqui eu fico falando para mim mesmo. E eu? Onde é que eu estou nesse contexto? Eu sou um profissional da comunicação ou eu estou também querendo absorver isto e viver isto? A gente volta e mente escapa para uma terra distante. Mas por descuido, por falta de vigilância, por falta de prudência, saímos, voltemos rápido. Acertemos logo, porque a terra distante vai consumir as coisas boas que temos. A terra distante vai judiar de nós. Viram que esse moço perdeu tudo naquele lugar? Porque ele permaneceu, foi maltratado, queria comer até comida de porco, já ninguém dava nada para ele. Prezados, como criaturas de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, somos riquíssimos, riquíssimos. Nós temos um potencial na mente que nenhum profissional consegue avaliar na sua totalidade. Temos, isto são bens que Deus nos concedeu, bens. Agora, se eu tomo estas terras distantes, eu vou usar mal tudo isto. Eu vou me prejudicar. Eu vou manchar o bom nome do Senhor nosso Deus, que eu recebi ao nascer em Cristo Jesus. Eu gostaria que esta palavra fosse trabalhada pelo Espírito Santo dentro de nós. Qual é o nome da terra distante em que estamos? Ou quais os nomes destas terras distantes? Vamos reconhecer, vamos cair em nós mesmos com arrependimento, busca de perdão e retorno ao nosso lugar, Me lembro, há muitos meses, uma pessoa terminou o culto, me abraçou ali na porta, vida espiritual fria, desinteressado, descomprometido. Ele me abraçou e só disse isto: aqui é o meu lugar. Mas nunca mais voltou. Não o vi mais. Aqui é o meu lugar. Reconheceu. Só ficou nesse reconhecimento. Então, por favor, reconheçamos que estas terras distantes não são os nossos lugares. Entendamos que o nosso lugar é na presença de Deus. É uma vida santificada. É uma vida totalmente descomprometida com o mundo e comprometida com o Pai Celestial. Amém.